A Confederação Nacional dos Transportes divulgou nesta segunda-feira uma pesquisa da corrida presidencial. Lula segue na liderança da disputa com 32,4% das intenções de voto, apesar de condenado e preso há mais de um mês. Nos demais cenários testados sem Lula, Bolsonaro fica em primeiro, mas não ultrapassa o patamar dos 20% de intenções de voto. Ele vem seguido de perto por Marina Silva e Ciro Gomes. Quem faz uma leitura da pesquisa para nós é o cientista político Adriano Cerqueira, do Instituto Giga. Bem-vindo, Adriano. Obrigado. Adriano, então, Lula permanece nessa liderança e a gente viu aí os dados do Bolsonaro com percentuais semelhantes a de outras pesquisas. Você acha que tem novidades nessa pesquisa CNT? Não tem novidades assim notáveis, né? Porque o que os cenários das outras pesquisas permanece. Quando o Lula aparece... A mais recente, se é que a gente não pode fazer muita comparação, mas a mais recente é Datafolha, né? Tem umas 2, 3 semanas. E mesmo a gente for recuar um pouco nas anteriores, até pegando no final do ano passado, a gente sempre vê esses 3 nomes sempre despontando, né? Lula, Bolsonaro e Marina. No caso dos 2 primeiros, Lula e Bolsonaro, eu acho que se deve a muita mobilização que eles fizeram em termos de pré-campanha. Só fazendo uma observação, essa é a primeira pesquisa sem o Joaquim Barbosa. Sim, né? Das mesmo. mais recentes, quando ele começa a aparecer nelas, é a primeira sim. Isso é importante, porque na verdade o Joaquim Barbosa que atrapalhou um pouco o histórico das pesquisas. Ele deu uma mexida. Foi que nem aquele peão que você joga assim na quadra e sai pegando todo mundo. Ele afetou todas as candidaturas quando surgiu o nome dele, mas no que foi retirado, voltou mais ou menos ao cenário das anteriores. Tem algumas coisas que a gente pode falar, né? Por exemplo, o Lula ainda persiste na casa de 1/3 do eleitorado, apesar de toda essa aparente negatividade, né? Tendo em vista que ele foi condenado e preso, ainda tem esse eleitorado que segue fiel a ele. Então isso pode ser uma coisa a ser notada de fato. Outra é a Marina, que sem aparecer muito, né? Sempre falo que a Marina está meio sumida, mas está sempre ali, variando de 12% a 15%, a 16%, dependendo da pesquisa, que é um quadro de uma resistência notável, sem dúvida. Apesar de não haver ascensão. Não haver ascensão, mas que eu acho que até explicável, assim, tanto para ela quanto Bolsonaro, tendo em vista que não houve grandes exposições, né? Por mais que estejam viajando e tal, eu diria que está gerando um efeito mais de segurar o eleitorado propriamente ainda ser capaz de impulsionar. Deixa só para a gente clarear mais para quem está em casa e não viu, né, esses números. Vamos pegar o primeiro cenário. Tá. A gente tem os números para colocar na tela e mostrar. Nós temos Lula com 32,4%, dizendo que não tem, mas eu vou passar rapidinho aqui. Lula com 32,4%, Bolsonaro com 16,7%, Marina com 7,6%, Ciro Gomes com 5,4%, Geraldo Alckmin com 4 redondos. Michel Temer 0,9%, Henrique Meirelles com 0,3%. Colocaram os dois do MDB, até depois eles deram uma explicação para isso e tal, mas que de fato não poderia acontecer. Mas não afetou, em termos metodológicos. Exatamente, a justificação foi a justificativa foi exatamente essa, não fazia muita diferença, os dois somados, né, 1,2. Mas então, continuando naquela análise que você está fazendo, aqui mostra a Marina Silva com 7,6%. Não é um patamar inferior ao que ela já teve? Mas é que tá. Se a gente pega o histórico de um instituto como Datafolha, que eu me lembro, nunca ela ficou abaixo de 10%. Ela sempre ficou nessa faixa aí. Em alguns institutos, aparece, por exemplo, Paraná, o CNT aparece ela nesses patamares. Comparar pesquisa de um instituto com de outro complica um pouco, mas assim, de qualquer maneira, ela está entre o segundo e o terceiro nome. Mesmo caindo desse jeito, ainda se mantém. Eu não sei se é o indicativo de que ela vai cair mais ou de que ela tenha caído. Pelo desempenho, na própria pesquisa, em segundo turno e tal, você vê que ela realmente ela chega novamente aos 2 dígitos em alguns cenários, né? Quando tira o Lula, ela sobe mais 4 pontos.
Então, assim... Ela passa para, no primeiro cenário, sem Lula, é 11,2, quer dizer, ela sobe de 7,6 para 11,2. Agora, o Ciro Gomes, ele faz também a mesma trajetória, uma trajetória semelhante. Ele está só, em todos os cenários que aparecem, só 2 pontos atrás dela. E na medida que Lula sai de cena, em todos os cenários ele aparece sempre em terceiro lugar, com uma diferença pequena em relação a Marina. E, se não me engano, em relação a pesquisas anteriores, ele teve um crescimento. O Ciro pode estar crescendo, sim. Tem que ver... Será que é porque ele está fazendo uma campanha mais forte? Será que ele conseguiu mais aliados? Porque ele está conversando com todo mundo, né? Ele está fazendo movimentos, como eu tenho visto o Bolsonaro, Marina, de um modo um pouco mais discreto, tem feito esses movimentos. O problema que eu vejo no Ciro primeiro, o histórico de pesquisa. Eu queria ver, no próximo Datafolha, qual vai ser o desempenho dele. Porque aí fica mais fácil fazer a comparação de instituto para instituto. Tem os números anteriores. Que ele tem um potencial de crescimento, a gente sabe que tem. Ele já foi, em 2002, chegou a quase liderar as intenções de voto. Ele, ele tem uma capacidade de pegar uma boa quantidade de votos, como a Marina também já demonstrou isso. A grande questão do Ciro é a Marina compete com ele nesses votos do Lula. A gente vê isso, os dois se beneficiaram com a saída dele. Então ele está encontrando esse tipo de competição. Por outro lado, ele quer entrar numa área que até então o PT navegava bem, PT com Lula, né? Até que ponto o PT sem Lula vai permitir que um estranho... Né? Se pode haver uma aliança ou não, ou o PT dá um vice para ele, ou vice-versa. Não, ele não vai aceitar ser vice. Porque o Haddad aparece, na verdade, nessa 2 pesquisa, ou 3%, né? Eu acho que aqui nesse cenário, no segundo cenário, ele tem 2,3%. No terceiro cenário, ele tem 3,8% e num quarto cenário, 4,4%. Sempre não chega nem a 5% em nenhum dos cenários, mas ele também é o candidato mais desconhecido. É mais desconhecido, mas o problema que a gente tem que pensar bem nessas eleições é que quem está fazendo muita estratégia em tempos na campanha, rádio e televisão, para se tornar mais conhecida, vai ter pouco tempo para isso, né? A campanha encurtou bastante e os recursos também vão ser mais limitados. Então, não me parece uma boa estratégia você chegar desconhecido no início da campanha eleitoral. A gente viu essa antecipação que foi bem sucedida no caso do Bolsonaro. Bolsonaro, 2 anos atrás, era bem menos conhecido pelo eleitorado como é hoje. Ele chegou nesse patamar aí de 17%, 18%, às vezes 20%, o que é para ele confortável. É muito bom largar nesse patamar. Tem que ver se vai se manter lá. A Marina chega também nesse patamar aí de 15%, mais ou menos, depende da pesquisa. Para ela é confortável isso, tem que ver se ela se mantém. E qual que é a estratégia dos demais candidatos? Chegar nesse patamar que eles já estão, né? O Geraldo Alckmin... Estão os 3 primeiros. O Alckmin está muito ruim ali abaixo dos 10%. Está muito ruim ali. O que aconteceu com o Alckmin? Eu acho que aqui aconteceu com o PSDB, né? Eu acho que o PSDB foi duramente atingido por todas essas denúncias, por essas condenações, o fenômeno Lava Jato, né? O PSDB não saiu bem nesse tipo de batalha que aconteceu. Por outro lado, o PT também foi bastante arranhado com isso, né? Seu principal nome até então, que era o Lula, dificilmente vai ser candidato, né? E se Lula indicar o seu candidato? Isso não aconteceu ainda, ainda né? não aconteceu. O que isso pode mudar? Potencialmente, eu diria que ele tem um potencial. Apesar dessa pesquisa não testar. Não ter isso. Mas uma coisa que às vezes fala é a capacidade de transferência que você pergunta. Me parece que em torno aí de uns 18%, 15% do eleitorado se exporia a aceitar um candidato indicado por Lula. Mas isso não é nessa pesquisa, é de outras pesquisas que eu vi aí. Às vezes esses números variam também. Isso seria importante ver como que está a capacidade pelo eleitorado de transferência do voto do Lula. Com certeza que eu voto. Mas digamos que ele consiga impactar para que 12 pontos percentuais do eleitorado vote em alguém. É ótimo. Então, assim, mesmo uma pessoa pouco... com baixa intenção de voto, como é o Fernando Haddad, ele pode chegar aos 16%. E eu acho
é um palpite meu, a se manter esse número de candidaturas, quem chegar lá nos 16, 17% das intenções de votos no primeiro turno, tem muita boa chance de estar no segundo turno. Agora, então, eu acho que a marca de quem está hoje disputando é chegar lá nos 15, 16% das intenções de voto, porque ali você já tem a sua porta de entrar para o segundo turno. Ponta de lança. Adriano, o PSDB pode conseguir, como máquina partidária, mudar essa situação do Alckmin? Acho difícil. Por quê? Por que você acha Pelo difícil? candidato, o Alckmin não é um candidato novo, assim, de novidade. Ele já tem um histórico, já apareceram umas notícias não muito agradáveis, né, envolvendo ele, por mais que um processo que estava numa instância... São as delações da Odebrecht. Exatamente. Ele está sendo atingido por isso, né? Isso, claro, que pode ser usado também na campanha contra ele, caso ele venha a crescer. Mas eu acho, mesmo em São Paulo, a gente vê que o desempenho dele perante o Bolsonaro é ruim. Então, assim, ele perde votos para o Bolsonaro. Votos. Um cenário que eu acho que é interessante, que essa pesquisa aí, a anterior do Datafolha, de certa forma, está mostrando, é que desde 1989 a gente está vendo candidaturas do PT e do PSDB, candidaturas que devem ser, né, vamos colocar assim, já que a do Lula é muito provável que não aconteça, com baixa intenção de voto. A gente nunca chegou, estamos agora em maio, né? A gente nunca chegou numa situação dessas, né, de ter em pesquisa de intenção de voto as candidaturas, nomes apresentados do PT e do PSDB lá embaixo, né, com menos de 10% das intenções de votos. É uma situação inédita e que mostra como que esses dois partidos foram duramente atingidos. O MDB, eu não vou falar porque o MDB nunca entrou nessa de ter uma candidatura própria, né, desde essas últimas eleições. Mas, de qualquer forma, a intenção de... E tem todo o desgaste do governo Temer, com todas as denúncias contra o Temer, o grupo dele. Não se pode então, ignorar isso, né? Então, a gente deve ter influenciado. Está influenciando. Então, assim, esse eleitorado de centro, que antes se apresentava meio que centro-direita, um pouco centro-esquerda, ele está vazio, vamos colocar assim, ele está disponível. Esse que é o ponto. Antes, PT e PSDB ocupavam o centro. Centro-direita, centro-esquerda, o centro era deles. O MDB, através do Legislativo, né, eram as principais forças. Com as denúncias, esse centro hoje está sendo disputado. A gente vê candidaturas vindo mais agora à esquerda, pelo PDT, no caso, o Ciro Gomes, a Marina, que sempre foi, né, navegou nessa área de centro-esquerda, e o Bolsonaro, que tinha um histórico, né, de falas e tal, que eu poderia colocar até como uma direita mais extremista, ele fez um bom trabalho de tentar se aproximar da centro-direita. Ele está tentando se aproximar disso aí. Ele só não pode ser provocado. Ele não pode ser provocado, que é a mesma coisa do Ciro Gomes. São os dois que tem que tomar cuidado na hora, com a fala. Agora é um jogo que fica mais no bastidor, que fica mais no campo. Agora, aquela exposição da campanha... Sem dúvida. Você acha que os dois perdem com isso durante Eu não sei o nível de preparação deles, mas eles vão ter que tomar cuidado com a espontaneidade deles, que quando eles são espontâneos, o histórico deles é ruim. E certamente, o partido sério na disputa presidencial desse ano sabe que Bolsonaro é um alvo, não pode ignorar, achar que ele não vai demorar muito tempo, como lá nos Estados Unidos alguns acharam com o Trump. Isso aí não demora muito tempo não, coisa é presidente. Então assim, eu acho que ele entrou já no alvo dos estrategistas. Mas, assim, no caso do Bolsonaro, não tem aí uma variação em relação ao Ciro Gomes, em termos de conteúdo daquilo que ele fala, né? O Ciro Gomes é um sujeito intempestivo, digamos assim, né? Não tem muito papas na língua. Agora, o Bolsonaro não tem a ver com o fato dele estar dourando a pílula do que ele pensa. Não tem uma diferença em relação a isso, que talvez seja um pouco mais complicado, a hora que entrar a campanha, porque aí é uma questão daquilo que cada candidato defende. Com certeza, mas assim, o Bolsonaro, ele vai ter que realmente mostrar... Quer ver um trabalho que foi bem feito? O Lula, na campanha de 1998, ele foi muito agressivo, muito fora FMI, e ele fez um excelente trabalho em 2002, em que ele se mostrou um cara razoável, de centro e tal, e conquistou o eleitorado com isso. Mas o Lula soube fazer isso porque ele é um excelente candidato, um grande político, e soube fazer isso aí.
A grande dúvida para o Bolsonaro é: você vai saber fazer esse papel de Bolsonaro, paz e amor? Né, vamos colocar, né, fica até engraçado, paz e amor. No caso do Ciro Gomes, é o temperamento dele, ele conseguir segurar um pouco a impetuosidade dele, porque isso vai ser muito explorado contra ele. Agora, Adriano, um dado que aparece nos 4 cenários testados é que o primeiro cenário, que é diferente do primeiro, os 3 seguintes, a soma dos brancos, nulos e indecisos, no primeiro cenário, fica naquele patamar das eleições em geral. Tem 26,7 essa soma, 18 de brancos e nulos e 8,7 de indecisos. Nos demais cenários, essa soma chega aos 42, 45, por aí. Né? Um é 45,7, outro é 42,2, outro é 45,1. O que isso mostra, né? Quer dizer, isso sem Lula... sem Lula, né? É o sem Lula, né? Está apontando para uma indefinição maior. Isso não daria, então, uma chance maior para candidatos mais afinados com Lula, com perfil mais... ou que possam ser indicados por ele? Aí são vários caminhos, né? Tem uma questão metodológica, eu acho que é importante. Eu queria ver uma pesquisa agora sendo feita sem colocar o nome do Lula, em momento algum. Por mais que o pessoal vai reclamar, mas assim, porque uma coisa é você apresentar um disco com o nome do Lula, depois você tirar e apresentar um disco sem o nome dele. Isso pode gerar, em quem está respondendo a pesquisa, uma incerteza, uma indefinição, estimular um pouco essa indecisão dele. Então você tem aí 15, 16, 17% de indecisos no cenário sem Lula, né? Aí tem o não sabe, né? Enfim. Eu acho que isso pode ser uma questão quase metodológica, mas que revela algo muito importante. Na medida que o Lula sai, você tem ainda uma parcela significativa do eleitorado que fica sem opção nos nomes apresentados. Então, o desafio para esses nomes é de conquistar esse grupo. Ou para aqueles que são mais extremados e que sonham chegar ao segundo turno, o grande sonho deles é que essa turma continue indecisa, continue desiludida e não vote em ninguém. Aí você tem um segundo turno com um índice de não participação, de abstenção, voto nulo, branco, aí chegando mais de 35%, 38%. Que isso aí pode eleger candidatos que são difíceis de serem... pegar uma grande parcela do eleitorado. Por exemplo, Bolsonaro, esse é o cenário dos sonhos do Bolsonaro no segundo turno. Tem um terço do eleitorado que não vota em nenhum dos dois. Isso aconteceu no Rio em 2016. Né? Exatamente. Caso ele não consiga fazer essa transição, né, de conquistar o centro. Então, é um desafio para os nomes atuais pegarem esses indecisos sem Lula. Se o Lula vai conseguir transferir, indicando para alguém esses votos, é um ponto. Se eles vão aceitar essa indicação, é um outro ponto. Porque, né? Então, vou fazer uma pergunta de outro jeito. Nós podemos dizer que a centro-esquerda e a centro-direita, ambos os grupos têm uma grande quantidade de candidatos representados, não é? Sem dúvida. Citando... de um lado, nós temos pelo menos Ciro Gomes, na centro-direita, Geraldo Alckmin, nós temos Álvaro Dias, nós temos, me ajuda aí, Fê, porque eu não estou com todos os nomes aqui, Marina Silva, colocamos centro-esquerda ou centro-direita? Pois é, eu colocaria hoje... A dúvida é sobre isso, pois né? Mas eu colocaria, pelo desempenho eleitoral, na centro-direita, inclusive o Bolsonaro, eu colocaria. Colocaria? Eu colocaria porque eu acho que é o movimento que ele está fazendo e ele está sendo bem sucedido nisso. Tanto até que não é se distrair que às vezes, em alguns cenários de pesquisa, quando sai Lula, aumenta até a intenção de voto para o Bolsonaro. Você vê que uma parcela do eleitorado, gente que vota no Lula, está votando, vota no Bolsonaro. Aumenta de todo mundo, né? Todo mundo leva um pouquinho aqui. Pois né? Se fosse uma coisa assim tão radicalmente, sabe, bem fechadinha... O discurso dele não é um discurso que hoje, como ele se apresenta, né, construir a sua candidatura hoje, não no passado. Eu não classificaria assim. Então, eu acho que ele está disputando essa fatia do eleitorado sem direita, é o Bolsonaro. Eu vejo o Geraldo Alckmin, apesar de não ficar muito, nenhum tucano gosta, se acha meio centro-esquerda também. Mas, enfim, seria o Geraldo Alckmin, ele, o Álvaro Dias.
Aí nós temos o Temer, temos Sim, citados na pesquisa, Meirelles, isso, João Amoedo, isso, não é? Temos com aí vários nomes, Rodrigo Maia, que essa turma toda não chega a 1%. Exatamente. E na centro-esquerda, a gente tem uma pessoa que antes poderia ser colocada de centro-direita, que é o Ciro Gomes, mas que está fazendo esse movimento também de ficar mais claramente como centro-esquerda, o Haddad, né? A Marina, a Manuela, o Boulos. A Manuela e o Boulos eu jogaria um pouco mais para a esquerda, não é extrema. E você não considera o Bolsonaro mais à extrema? Não, eu coloquei os dois, Marina e o Boulos, como esquerda, não como centro-esquerda. Esquerda. E o Bolsonaro, ele fez um movimento de uma extremidade, né? Ele está hoje como direita, querendo ser centro-direita. Aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, qual que é a real possibilidade de um campo ou outro campo conseguir chegar, ganhar a eleição, não é? Com alianças, porque é natural que essas alianças ocorram. Esse cenário com esse tanto de candidato é um tanto improvável, né? Não quer dizer que não vai acontecer, mas é um tanto improvável. Tenta-se, pelo menos no segundo turno, com certeza, mas pode ser que algumas candidaturas fiquem no caminho, tanto à direita, tanto à direita quanto à esquerda. Quais as possibilidades que você vê disso acontecer, de um campo e outro? Qual campo teria mais chances de chegar lá com alianças? Em termos assim de composições, eu vejo hoje Ciro Gomes, no campo da centro-esquerda, como aquele que está conseguindo mais avançar nessa conformidade, apesar do principal parceiro da esquerda, que é PT e Lula, estarem desconfortáveis com isso. Mas ele está trabalhando melhor as alianças. Tá. Lá no campo da direita, assim, eu acho difícil, nenhum nome apareceu ainda em condições. O Bolsonaro gera muita desconfiança entre os parceiros possíveis. E Geraldo Alckmin também já desconfia pelo potencial eleitoral dele, que eles não acreditam que ele tenha, né? E o fator de surpresa aparentemente está acabando, né? Que essa eleição poderia ter alguma surpresa, a última possível surpresa era, né, o Joaquim Barbosa. Agora só se ele resolver ser vice de alguém, mas me parece que não vai querer ser. Então, assim, eu acho que esses nomes aparentemente são os nomes mesmo que vão entrar para a disputa eleitoral. E aí eu vejo a centro-esquerda um pouco mais organizada em torno de Ciro Gomes, sem que isso signifique um bom desempenho eleitoral dele, enquanto que na centro-direita, quem poderia estar nesse caminho, que é o Geraldo Alckmin, por causa do PSDB todo histórico, ele não está conseguindo essa convergência. E quem tem o melhor desempenho, que seria o Bolsonaro, eu acho muito improvável que eles se sintam confortáveis em atrair. Então, hoje eu estou vendo esse cenário complicado aí. Adriano, muitíssimo obrigada pela análise, né? Vamos aguardar aí novas pesquisas para a gente conversar de novo. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu conversei com o cientista político Adriano Cerqueira, do Instituto Giga. Essa entrevista faz parte da nossa cobertura eleitoral. É a TV Assembleia, com todas as vozes, ouvindo cientistas políticos, representantes de partidos, para saber como que vai andar essa eleição, o que a gente pode esperar das eleições de outubro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.